A mensagem de hoje tem como título Discípulo Verdadeiro. Eu acho que não há nada de original nessa mensagem. Eu creio que outras mensagens já tiveram esse título, embora eu não conheça texto. E na verdade eu não sei, porque meu arquivo não é feito com base no título, mas não obstante ele tem esse título, e o título é pertinente pelo que os irmãos vão ver. Nós temos um texto principal que está em Lucas 9, 23 a 26. Nós vamos tratar dele pouco a pouco. E no verso 23, o texto diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Uma outra versão, é o de baixo. Em seguida dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Essa edição revisada, a primeira é da NVI. Se alguém quiser acompanhar-me, ou se alguém quer vir após mim. É muito significativo o fato de que Jesus nunca agiu com coação ou coercitivamente para levar as pessoas a seguir. Ele nunca forçou, nunca insistiu, ainda que certa vez ele tenha chorado sobre Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar-te como a galinha junto os seus pintinhos debaixo de suas asas, e tu não quiseste. Mas ele disse isso sem que Jerusalém na realidade ouvisse. Era o que ele estava dizendo, expressando naquele momento, não para que alguém ouvisse, mas era como se fosse algo que foi dito também profeticamente, que ele queria que nós soubéssemos, por isso que foi registrado. Mas Jesus sempre colocou palavras como essa: se alguém quiser acompanhar-me, ou se alguém quer vir após mim. Vamos ver quando e por que ele disse isso. No verso anterior, o de número 22, Jesus havia dito: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Então foi isso que Jesus disse antes de dizer: se alguém quer vir após mim. Mas o Evangelho de Mateus também registra esse episódio dizendo: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. O que Lucas não registra, Mateus registra. São as palavras de Pedro, ditas nessa ocasião. O verso 22 diz assim: então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Ao ouvir isso, Jesus repreendeu Satanás nas palavras de Pedro, dizendo: Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Jesus estava repreendendo
repreendendo Satanás nas palavras de Pedro. O que significa isso? Jesus reconhecia claramente que não era Pedro que estava falando, mas era algo que caracteriza as pessoas que estão debaixo do sistema do mundo que é governado por Satanás. É aquele pensamento de: não, tem compaixão de ti, não, isso de modo nenhum pode acontecer com o Senhor. Mas como não pode, se Ele veio para isso? Como não pode, se esse é o plano de Deus? Muitas vezes nós somos instrumentos nas mãos do opositor de Deus, do opositor das nossas vidas, quando nós raciocinamos de acordo com o princípio desse mundo, o sistema desse mundo, que é a autoproteção, a autopreservação, e nem sempre nós estamos preocupados em ouvir primeiro, ou procurar, através da oração, buscar saber qual é a vontade de Deus dentro daquele contexto. Eu e você passamos por inúmeras situações nessa vida que foram permitidas por Deus e que Deus viu como instrumentos que Ele pôde usar para nos levar a algum lugar. E então, nem sempre aquilo que parece mal é realmente um mal na sua essência. E Deus, Ele age através de todas as coisas e opera através de todas as coisas para alcançar os seus propósitos, que é o bem, na minha vida, na sua vida. E Jesus estava falando da sua morte, do sofrimento que precederia a sua morte, de tudo aquilo que Ele teria que passar até que Ele então morresse, e depois Ele ressuscitaria. Mas Pedro não tinha, naquela ocasião e naquela circunstância, nenhuma condição de entender nem sequer o que Jesus estava dizendo. E possivelmente os outros discípulos também não. E foram facilmente levados a pensar como pensam as pessoas que vivem no mundo e que não conhecem a Deus. Por isso que o Senhor disse: você é uma pedra de tropeço para mim. Não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Aquilo que todos os homens pensam, de todos os homens que estão debaixo do sistema deste mundo. Nessa ocasião, então, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Então, foi por isso que Jesus disse estas palavras, em função do que Pedro havia dito quando ele disse que o que estava para acontecer com ele. Bem, voltemos para Lucas capítulo 9 e nós vamos ter ali o discípulo verdadeiro. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou, como nós já vimos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Nós temos aqui o perfil do discípulo verdadeiro. Isso equivale a dizer: se alguém quer ser meu discípulo, se alguém quer seguir-me, e seguir a Jesus ou ir após Ele significa andar como Ele andou, fazer como Ele fez. Por isso que o próximo slide vai mostrar um trecho que fala que ser discípulo é seguir a Jesus e significa andar como Ele andou. 1 de João 2, 5 e 6. João escreve dizendo: desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como Ele andou. Então, ser discípulo é andar como Jesus andou, é buscar viver como Ele viveu, é pensar como Jesus pensou, é agir como Ele agiu. E os irmãos têm de convir comigo que
Eu e você não podemos fazer isso a menos que Ele viva a sua vida em mim e em você. Na realidade, eu tenho que repetir o que eu venho repetindo aqui, domingo após domingo. A vida cristã não foi planejada para eu e você vivê-la, ou vivê-la através do nosso esforço, da nossa autodisciplina, mas foi planejada para que nos rendêssemos inteiramente ao senhorio, ao governo e à autoridade do Senhor Jesus e deixássemos que Ele vivesse a sua vida em nós. Então, se alguém quer ser discípulo de Jesus, se alguém quer seguir a Jesus, primeiro, Ele diz: negue-se a si mesmo. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. O que significa isso? Significa dizer não a mim mesmo, significa abrir mão da minha vontade própria, abrir mão dos meus planos pessoais. Isso não significa que isso vai ser sem dor. Sempre haverá dor. Sempre vai doer. Quando Jesus estava no Getsemane, ele, antevendo tudo que estava prestes a acontecer com ele, ele começou a sentir tristeza, pavor, angústia. É isso que nos dá a entender o trecho de Mateus 26, não estava no script não, mas vamos lá. Se não me engano, a partir do verso 40, 26, versículo 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou lhe orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Os irmãos veem que quando nós temos que abrir mão da nossa vida, quando nós temos que abrir mão da nossa vontade, não vai ser uma coisa sem dor. Sempre vai doer. Mas é algo que ele vai saber ali no Getsemane. Ele pergunta: Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Mas ele não teve resposta, até porque ele já sabia o que era que ele tinha que fazer. Não obstante, ele perguntou isso 3 vezes, e finalmente ele não perguntou mais nada. E eu creio que Deus não disse nada para ele, nem no íntimo dele. Simplesmente ele se rendeu totalmente. E quando ele se rendeu, acabou a dor, acabou tudo, toda a agonia, tudo aquilo que ele estava experimentando. Sempre que eu e você resistimos à vontade de Deus, vai haver dor, vai haver tristeza, e vai haver agonia, vai haver conflito. E obedecer a Deus muitas vezes vai implicar em tristeza, por incrível que pareça. Mas Jesus disse que a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, e está lá no capítulo 16, será que eu acho? João, capítulo 16, mas ele diz: depois que ela dá à luz, vem alegria.
A Bíblia diz que Jesus, pela alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Eu e você, quando nos rendemos à vontade de Deus, nós temos que entender que dói muito. Mas o final vai ser um final de alegria. Então não pense você que você não tem que passar por experiências difíceis, experiências de dor. Dói, sempre dói abrir mão da sua vontade, abrir mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus. Porque eu sou, vamos dizer assim, eu tenho que me render totalmente a Ele, tenho que abrir mão do que eu quero muito, do que eu desejo muito, para que a vontade dele seja feita. Sempre é e sempre será assim. Por isso que Jesus orou também, mas não seja o que eu quero, mas o que tu queres. E o que prevaleceu é o que o Senhor queria. Isso significa dizer não às pessoas que você mais ama, se necessário. Lucas 14, 26, Jesus disse: alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Jesus não estava dizendo que deveríamos odiar essas pessoas nunca. Embora a palavra grega sugere essa conotação, mas o sentido é de haver um contraste. Você tem que amar a Deus, mesmo que se implique em agir de modo contrário àquilo que pensa, aquilo que querem as pessoas que você ama. Então, fazer a vontade de Deus é você estar pronto a não agradar tanto aquelas pessoas que você gostaria de agradar, mas agradar primariamente, essencialmente e principalmente a Deus. E quando as duas vontades estiverem em conflito, tem que prevalecer, deve prevalecer a vontade do Senhor, e você deve agradar o Senhor. Vai doer? Vai. Vai ser difícil? Vai. Mas não há como fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra sem que você renuncie esses sentimentos, que muitas vezes são impedimentos para que Deus realize o que Ele quer realizar através da sua vida. Muitas pessoas, eu sei a importância que a família tem, e eu seria louco se não dissesse coisa diferente, mas há muitas pessoas que alegam o amor à família para não fazerem o que Deus as chama a fazer. Então, a família tem o seu lugar, pai, mãe, irmãos, filhos, tudo tem importância e deve ter a devida importância. E você que constitui uma família, você tem que pensar em todas essas coisas, porque você não pode simplesmente criar filhos e deixá-los aí à solta que vai dar tudo certo. Não é assim não. Mas Deus sabe o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. E Deus sabe quando você está querendo é algo que não é exatamente aquilo que Ele quer. Então, você saberá discernir e haverá conflitos, mas você tem que resolver. Então, se alguém quer ser discípulo de Jesus, se alguém quer seguir a Jesus, em segundo lugar, deve tomar diariamente a sua cruz. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz. O que é tomar diariamente a nossa cruz? Está diretamente relacionado ao que vimos falando anteriormente. Significa morrer para si mesmo
para a sua própria vontade, para os seus planos pessoais. Em outras palavras, morrer para a sua própria vida. Para aquilo que você idealizou, aquilo que você planejou, os seus propósitos. Nós vamos ver isso melhor um pouco mais adiante. Mas significa também sofrer oposição por amor a Jesus. Vamos ver Lucas 9. E diz: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Nós vimos hoje de manhã pessoas que foram mortas e são mortas em vários lugares do mundo sem que os jornais, sem que a mídia traga essas informações. Nós vimos hoje pessoas que foram destroçadas, 600 pessoas, porque eram cristãs. E essas coisas não são noticiadas por conveniência do regime, do governo, mas elas existem. Mas eu creio que nenhuma pessoa que viva hoje no Brasil tem consciência dessas coisas, como aqueles que vivem nesses lugares. A menos que nós tenhamos visto o que nós vimos aqui hoje de manhã. Mas, na realidade, se nós queremos ser testemunhas de Jesus, queremos compartilhar a nossa fé com outras pessoas, nós vamos sofrer muitas coisas. Podemos ser rejeitados se fizermos isso no nosso trabalho, quem sabe, pelos colegas, pelas pessoas que estão em posição de chefia, pode. Enfim, você pode sofrer uma série de oposição velada ou ostensiva, dependendo do que você faz, de onde você está e a quem você se dispõe a alcançar. Mesmo que seja um não, um fechar de uma porta, ou simplesmente as pessoas deixarem de falar com você por causa disso, ou N coisas podem acontecer. A questão é: eu estou pronto para isso? Eu creio que nenhum de nós está. Nenhum de nós recebe bem isso. E a nossa tendência é recuarmos e, bom, eu não quero isso para mim. A questão é: eu posso orar como Jesus orou: Pai, se é possível, passe de mim esse cálice, mas se não é, eu vou em frente. A questão é se eu e você estamos querendo ir em frente, ou se na primeira investida do inimigo para tentar bloquear a divulgação da palavra de Deus, que o Evangelho chegue a outros, se isso vai realmente me levar a recuar. O propósito do inimigo é parar você, me parar, me impedir que nós compartilhemos a nossa fé. Mas o propósito de Deus é que você vá em frente, que você enfrente a oposição e que você resista a ele, ao diabo, e ele vai fugir de você. Mas é preciso que você resista. Resista em oração, resista com a palavra. Isso para não falar nas armadilhas e situações que ele vai tentar armar para você, para derrubar você também, levando você a pecar, levando você a transgredir a palavra dele, porque aí você não tem nenhuma autoridade para abrir a boca, ou não vai ter condição de fazer. Muito bem. Isso significa sofrer oposição na família, por amor a Jesus. Eu não sei de você, muitos, quando se convertem, enfrentam muitos problemas na família. O texto que nós vamos ler agora, Mateus 10, Jesus diz assim: não pensem que vim trazer paz à terra.
Parece estranho que Jesus disse, diga isso aqui, embora ele tenha dito, minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então ele vem trazer paz, sim, a mim, mas nós não teremos paz necessariamente com os que não conhecem a Deus. Eu tenho que ter paz com eles, agora eles nem sempre têm paz comigo, porque o inimigo não tem paz comigo, e nem eu tenho com ele. A minha paz é com Deus, e é a paz de Deus que me capacita a fazer guerra ao inimigo. Não pense que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Há ocasiões em que nós temos duas alternativas: ou nós permanecemos firmes no nosso propósito de seguir o Senhor, manter um testemunho autêntico, genuíno dentro da família, deixando de fazer o que todo mundo faz, deixando de ir aonde todo mundo vai, deixando de ter certas práticas que são naturais em todos os lugares, mas que não são adequadas para quem é do Senhor Jesus. E se você não consegue tomar posição nessa hora, então a coisa fica difícil. Mas se você toma, você pode ser criticado, rejeitado e perseguido dentro da sua própria casa. Em culturas onde a família, por exemplo, entre os muçulmanos, quando o muçulmano se converte, ele é deserdado, ele é expulso de casa, ele é perseguido e muitas vezes é morto, porque é uma vergonha para a família ter um cristão entre eles. Nós não temos que sofrer isso, ou melhor, nós não sofremos esse tipo de problema na nossa cultura, mas sofremos e podemos sofrer inúmeros outros. A questão é, eu vou realmente ater minha palavra, vou me ater a um testemunho vivo e autêntico daquilo que o Senhor Jesus foi e ensinou que eu devia ser e fazer, ou eu vou me amoldar aos meus familiares, aos meus amigos, para ser agradável a eles? Se eu fizer isso, eles jamais virão a Jesus. Eles podem se opor a mim, podem se levantar contra mim, mas se eu mantiver o meu testemunho firme, em amor, eles vão acabar. Pode ser que não venham todos, mas muitos virão, se eles perceberem que o meu testemunho é verdadeiro, se perceberem que a transformação, a vida na minha vida foi para valer, e se eu mantiver uma atitude de amor para com eles. Eles podem guerrear contra mim, mas eu tenho que amá-los até o fim. A atitude de Jesus para os seus opositores e perseguidores, e os que o crucificaram, foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então eu não tenho que brigar com eles, não tenho que perder a cabeça com eles, porque se eu fizer, eu estou perdendo o ponto do testemunho, e aí as coisas não vão funcionar. É por isso que Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz. Tomar a cruz é uma renúncia diária do nosso eu, da nossa vontade, morrer todos os dias para mim mesmo,
É você morrer para você mesmo. E eu e você todos os dias somos confrontados com situações nas quais eu sou chamado a morrer. E você é chamado a morrer. Todos os dias eu e você enfrentamos situações em que eu posso fazer o que eu, na minha carne, gostaria de fazer e aquilo que eu sei é a vontade de Deus para mim. Depois de você negar-se a si mesmo, tomar diariamente a sua cruz, você pode dizer: eu sou discípulo de Jesus. Isso é o que Jesus disse. Por isso ele dizia a todos: se alguém que quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, ninguém é discípulo de Jesus a menos que esteja pronto a fazer isso. Você pode ser um seguidor no Twitter de alguém, mas você não será de Jesus se você não estiver disposto a fazer o que ele diz que tem que ser feito para você ser real seguidor de Jesus. Siga-me, acompanhe-me ou venha após mim. Para entendermos melhor o ensino do seu ensino, Jesus explicou: primeiro, você não pode ter uma vida dupla, ou seja, a sua vida e a vida de Jesus. Em Lucas 9, ele diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. O que é salvar a sua vida? Se você quer salvar a sua vida por iniciativa sua, se você quer preservar a sua vida, salvar a sua vida é preservar o direito de fazer a sua própria vontade, de deixar-se guiar por seus próprios instintos, desejos, ambições, planos, alvos e objetivos. Algumas dessas coisas são perfeitamente normais, desde que elas não contrariem os planos e os propósitos de Deus para mim e para você. Perder a sua vida por amor e obediência a Cristo é abrir mão de fazer a sua própria vontade, de abrir mão de deixar-nos guiar então pelos nossos instintos, desejos, ambições, planos, alvos e objetivos. Quando Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário, vamos lá para outro, por favor, outro slide, próximo, quando aqui embaixo. Quando Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia, Pedro, é o próximo slide, achou isso um desperdício, ou seja, um absurdo. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Então Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. O que significa isso? Significa que para ganharmos os valores eternos, nós precisamos perder os valores transitórios e efêmeros. Para isso nós precisamos crer que os valores eternos são maiores e mais excelentes, mais importantes que os transitórios e efêmeros. Paulo falou sobre o contraste entre os valores transitórios e os valores eternos. 2 Coríntios 4,16, ele diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia.
pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, a questão é se eu e você estamos dispostos a abrir mão do que é imediato, do que é transitório, do que vai passar, para ter aquilo que é eterno. E para obedecer a Deus, obedecer a sua palavra, eu sempre terei que abrir mão de valores transitórios, imediatos, que trazem muitas vezes alguma forma de prazer ou satisfação, ou realização pessoal até, mas que não são bons aos olhos de Deus, e na verdade não são bons, porque o final deles, o final daquilo que eu quero fazer não vai ser bom. Pode ser bom na hora, mas não vai ser bom depois. Pode ser bom por alguns instantes, mas não será bom para sempre. Enquanto que os valores eternos são sempre bons, são bons o tempo todo. Então não há mudança neles. Mas é preciso que eu esteja disposto a fazer essa troca de valores. Ao falar sobre ganhar e perder a vida, Jesus citou a mulher de Ló. Lucas 17, lembrem-se da mulher de Ló: quem tentar conservar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida a preservará. Todos nós conhecemos a história da mulher de Ló. Se você observar o livro de Gênesis, você vai ver que Ló e Abraão tinham muitos bens, tinham tantos bens que eles não puderam estar mais juntos, porque não havia espaço para os bens que eles possuíam no lugar onde eles estavam. Então Abraão mandou ele escolher: olha, se você for para cá, eu vou para lá, ou se você escolher esse lado, eu vou para o outro. E Ló escolheu a Campina do Jordão, lugar onde ficava Sodoma e Gomorra, e foi lá que ele ficou. E Abraão foi para o outro lado. O que eu quero dizer é que ele tinha muitos bens, e quando Deus resolveu que ia destruir Sodoma e Gomorra, por causa do aumento da pecaminosidade daquele povo, porque o pecado ali atingiu o ponto da insuportabilidade, e o clamor que havia, que era levantado para que Deus fizesse alguma coisa, tinha levado Deus a fazer o que ele disse que ia fazer. Então, os irmãos sabem que ele foi até Ló, e Ló, com muita dificuldade, não queria, aliás, se ele não fosse tomado pela mão pelos anjos e levado para fora, ele não iria. E ele saiu com as duas filhas e a mulher, e o anjo disse para ele: olha, não olhe para trás. E o que foi que a mulher de Ló fez? Ela olhou para trás, porque ela estava saindo com a mão na frente e outra atrás. O que significa isso? Estava saindo sem nada. Tudo que haviam acumulado ia ser destruído, e eu tenho que começar do zero. E a pessoa fica assim: eu vou deixar isso aí, eu vou perder isso. Ela olhou para trás, e a palavra de Deus diz que ela se transformou numa estátua de sal. Então Jesus está dizendo: olha, lembre-se da mulher de Ló. Em outras palavras, se você quiser salvar a sua vida, você vai perder. Ao falar sobre ganhar e perder a vida, Jesus disse que para darmos muito fruto nós precisamos morrer. João 12, 24: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto.
Aquele que ama a sua vida perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me. Jesus disse isso acerca de si mesmo. Ele só poderia dar muito fruto se ele morresse. Enquanto ele estava ali, ele estava ministrando a 12 pessoas. E o Espírito de Deus estava limitado a Jesus. Mas depois que ele morresse e redimisse os discípulos, ainda que eles não fossem muitos naquela ocasião, a palavra de Deus se multiplicaria pelo número de discípulos, que depois se multiplicaria através de outros discípulos que eles fariam, e aí não pararia mais. Mas era preciso que ele morresse, era preciso que o sangue dele fosse derramado, para que as pessoas fossem redimidas e o Espírito de Deus pudesse então ser derramado sobre aqueles que haveriam de crer nele. E era necessário que Jesus morresse, senão ele não poderia dar muito fruto. Mas ele disse: quem me serve precisa seguir. Assim também, para darmos muito fruto, nós temos que abrir mão da nossa vida. Foi por isso que ele disse: quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Mas para entendermos melhor o ensino de Jesus, Jesus explicou: segundo, você não pode ganhar o mundo inteiro e assim autodestruir-se. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Então seria o caso de perguntar: qual ganho você pode ter no mundo que o leva a perder a própria vida? Que tipo de ganho você tem no mundo que valeria a perda da sua vida eterna, da sua vida com Deus? O ganho de não sofrer angústia ou perseguição por causa da palavra. Vou citar Mateus 13, que é a parábola do semeador, no contexto que Jesus já estava explicando a parábola. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, esse é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Veja, essa pessoa é aquela que recebe a palavra com alegria, com entusiasmo. É isso mesmo que eu quero, é isso que eu estava procurando. Mas quando vem tribulação, perseguição por causa da palavra, ela sai fora. Não é isso que eu quero para mim. Qual o ganho que você pode ter no mundo que o leva a perder a sua própria vida? No mesmo trecho, no verso 22, é o ganho por dedicar-se às coisas do mundo e à fascinação das riquezas. Jesus disse depois: quanto ao que foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas sufocam, tornando-o infrutífero. São aqueles que, por causa da ambição, por causa de coisas desta vida e do envolvimento com aquilo que é importante dentro do contexto social e do contexto do sistema desse mundo, aquilo que é atraente, é desejável, é aquilo que as pessoas buscam por causa de status, de posição social, ou seja o que for. Muitos fazem isso à custa da própria vida, porque para chegar a esse estado, a essa posição, eles vão ter que abrir mão de princípios que o Senhor estabeleceu para nos relacionarmos um com o outro. Qual o ganho que você pode ter no mundo que o leva a perder a própria vida? O ganho pela cobiça dos prazeres passageiros e exaltados pelo mundo. 1 de João, eu já estou acabando, tá? Não ame o mundo nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Qual é o que é que o mundo me oferece? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a cobiça dos bens.
é o desejo dos prazeres, aquilo que o olho vê e tem desejo de ter, e bens e riquezas e N coisas que são perfeitamente naturais no contexto do sistema desse mundo. Mas o texto diz: o mundo e a sua cobiça passam, isso vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu e você vamos sempre ter que tomar uma posição. Jesus ensinou que devemos trabalhar não pelos valores passageiros, mas pelos valores eternos. João 6, Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus o Pai nele colocou o seu selo de aprovação. Por que muitos buscavam a Jesus? Porque comeram pão de graça. Porque muitos buscam Deus porque querem as bênçãos de Deus, mas não querem necessariamente o Deus das bênçãos. Estava conversando com o pastor Axel hoje de manhã, e ele disse que eles fazem muita obra social, mas eles têm o cuidado de não fazer com que o dinheiro das ofertas seja usado de maneira tal que as pessoas possam se beneficiar dos bens e não receberem o Evangelho. Não faz sentido, até porque ele diz que muitos muçulmanos aceitam os bens de várias organizações internacionais, mas eles não querem o Deus que está por trás dessas organizações. Então, é um dinheiro que você dá para alimentar o erro, o engano, e nós temos que ter cuidado com isso. Nós não podemos alimentar o erro, e o erro é fazer as pessoas pensarem que elas podem ter de Deus as bênçãos sem ter o Deus da bênção. Na verdade pode, porque Deus é misericordioso, é bondoso, e se fosse assim, ele, hoje não vai ter sol para essa área, nem aquela, não vai ter chuva. Bem, a Bíblia diz que ele faz que o sol venha sobre, e a chuva venha sobre os maus e os justos, porque essa é a característica de Deus. Mas nós temos que ter um cuidado para não alimentar o erro. E o erro é fazer a pessoa acostumar-se com as bênçãos sem tomar uma posição em relação àquele que é o abençoador. Muito bem, foi por isso que Jesus perguntou em Lucas: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? E finalmente, em terceiro lugar, para irmos concluir, quem tiver vergonha de confessar Jesus e de falar dele também sofrerá igual tratamento da parte de Deus. Em Lucas 9:26, o Senhor disse: se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Nós sabemos que Pedro fez isso. Pedro tremeu nas bases e negou Jesus. Na realidade, Pedro foi medo de morrer como Jesus estava caminhando para morrer. Pedro foi alvo de misericórdia, de graça, e obteve o perdão, e Deus o fez um pregador que depois foi ousado, foi intrépido, depois que o Espírito de Deus veio sobre ele, depois que ele nasceu de novo, literalmente, e o Espírito veio sobre ele se tornou intrépido. Se você tem vergonha
e tem dificuldade de proclamar o Evangelho, peça a Deus que mande a você o seu Espírito e que o encha de modo tal que você não tenha nenhum medo de falar de Jesus, como Pedro depois não teve mais. Confesse a sua fraqueza, confesse o seu medo, mas não recue e não diga: olha, eu não conheço esse homem, e não diga: olha, eu não tenho nada com isso, ou não negue Jesus, porque se você tiver vergonha de dizer que é um cristão, e se você tiver vergonha de se posicionar no seu trabalho, na sua escola, onde você estiver, Jesus diz que ele vai se envergonhar de você quando ele vier. E ele vai dizer o que ele diz que vai dizer. Ah, Senhor, quando em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo, ele vai dizer: olha, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno. Nunca vos conheci, vocês que praticam a iniquidade. Porque Deus não tem ligação com a iniquidade, Deus não tem ligação com as trevas, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Então nós temos que nos posicionar. Então, concluindo, o discípulo verdadeiro deve negar-se a si mesmo, tomar diariamente sua cruz e seguir a Jesus.